Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Carlos Henrique mais uma vez aqui para a gente continuar a nossa solução dos nossos exercícios de revisão para a prova, né? Prova de Matemática 2. Aqui nós temos, seguindo com os exercícios, exercício 8, ó, onde eu peço que nós obtenhamos o valor de m de tal forma que eu tenha o seno de alfa igual a esse valor, o seno de x igual a esse valor e o seno de y igual a esse valor, né? O que eu preciso relembrar aqui? O que eu não posso esquecer de forma nenhuma? Eu não posso esquecer, né? Que esses invariantes trigonométricos, tanto seno como cosseno, eles são invariantes limitados, né? Eu sei que o seno de alfa ele é maior ou igual que menos 1, menor ou igual a 1, e o cosseno também. Mais à frente a gente vai ter um problema para fazer com o cosseno, e a gente vai ver que o cosseno também é limitado à esquerda pelo menos 1 e à direita pelo 1, certo? Então eu não posso esquecer disso de forma nenhuma, porque essa informação é relevante, né? E aí o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar justamente um intervalo de valores para os quais o m pode assumir, certo? Então vamos lá, no item A. Se o seno de alfa é m mais 1 sobre 2 e o seno de alfa é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, não tem outro jeito, né? Esse lado direito, o m mais 1, tem que ser maior ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, né? Dessa expressão, você tem que perceber que nós temos duas inequações. Vocês que fizeram matemática 1, lembram que para resolver uma inequação, na verdade quando eu resolvo uma inequação, eu descubro na verdade uma coisa chamada de conjunto solução, né? Então eu tenho uma inequação da esquerda, vou chamar aqui a inequação 1, e eu tenho uma inequação 2, certo? Quem é a minha inequação 1? É a minha inequação da direita, da esquerda, ou seja, menos 1 menor ou igual a m mais 1 sobre 2. E quem é a minha inequação da direita? É essa outra parte, né? Que é dada por m mais 1 sobre 2 é menor ou igual a 1, certo? Então vou achar uma faixa para cada lado e juntar as duas num único intervalo. Desse lado esquerdo, o que eu tenho? Esse 2 está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então vai ficar que menos 1 vezes 2 menor ou igual a m mais 1. Ou seja, menos 1 vezes 2 é menos 2. Menos 2 menor ou igual a m mais 1. Ou seja, esse 1 passa para o lado de lá, subtraindo, né? Então, você vai ter que menos 2 mais 1 menor ou igual a m. Ou seja, né? Deixa eu aumentar o zoom para fazer menorzinho. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 menor igual a m, né? Vai dar certo não. Deixa eu diminuir o tamanho de todo mundo. Como diz a minha mãe, o preguiçoso só trabalha dobrado. Tem que parar de querer ser igual ao preguiçoso. Pronto. Pronto. Aqui dá certo. E agora eu posso voltar. Ou seja, menos 1 menor ou igual a m. Pronto. Menos 1 menor ou igual a m. Beleza. Agora na equação da direita, o que eu tenho? Ao lado esquerdo já está ok. Certo? O lado da direita, esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vou ter que m mais 1 menor ou igual a 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, o m é menor ou igual
a 2 menos 1, né? Porque esse 1 passa para cá, subtraindo. Ou seja, o m é menor ou igual a 1. Então pronto, agora eu já achei um conjunto de solução, né? Então eu achei um conjunto de solução que satisfaça a minha condição. Quem é que é o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução S vai ser quem? Vai ser do lado esquerdo m maior ou igual a menos 1 e do lado direito m menor ou igual a 1. Né? É o conjunto dos m's reais da esquerda, m maior ou igual a menos 1 e m menor ou igual a 1. Né? Se eu fosse escrever isso aqui em termos de intervalo, todos os valores de m que estivessem dentro do intervalo fechado menos 1, 1 satisfariam a minha condição, portanto, é o meu conjunto de solução para esse item. Né? Vamos fazer o item B. Tenho que o seno de x vale 3 menos 2m sobre 4. 3 menos 2m sobre 4, né? De novo, o que nós sabemos? Sabemos que menos 1 menor ou igual ao seno de x menor ou igual a 1. Ou seja, como o seno vale 3 menos 2m sobre 4, menos 1 menor ou igual a 3 menos 2m sobre 4 menor ou igual a 1. Né? Aí eu tenho de novo duas desigualdades aqui. Quais são as duas desigualdades que eu tenho? A desigualdade da esquerda, menos 1 menor ou igual a 3 menos 2m sobre 4. E a desigualdade da direita, 3 menos 2m sobre 4 menor ou igual a 1. Certo? Então vamos lá, seguindo em frente aqui. Para a desigualdade 1 e para a desigualdade 2. Na desigualdade 1, o que eu tenho? Menos 1 menor ou igual a 3 menos 2m sobre 4. Ou seja, esse 4 está dividindo, passa para lá multiplicando. Menos 1 vezes 4 menor ou igual a 3 menos 2m. Ou seja, menos 4 menor ou igual a 3 menos 2m. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou mandar o 2m para lá, ele vai positivo. Vou mandar o menos 4 para cá, ele também vai positivo. O que vai ficar? Menos 2m vai para lá, mais 2m. Cuidado com o sentido da desigualdade, ela não muda. Menor ou igual. O 3 já está desse lado e o menos 4 foi mais 4. O que eu tenho? 2m menor ou igual a 7, ou seja, m menor ou igual a 7 sobre 2. Achei um lado. Certo? Vamos achar o outro agora, daí na equação 2. Quando eu olhar para a equação 2, o que eu tenho? Eu tenho 3 menos 2m sobre 4 menor ou igual a 1. Passo o 4 multiplicando da mesma forma. Quando eu passar o 4 multiplicando, o que eu vou ter? 3 menos 2m menor ou igual a 4 vezes 1, que é 4. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Jogo o menos 2m para lá, jogo 4 para cá. Certo? Vou ficar 3 menos 4 menor ou igual a menos 2m foi para lá, ficou 2m positivo. 3 menos 4 dá menos 1, menor ou igual a 2m. Agora esse m passa para cá fazendo o quê? Ele está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, menos 1 meio menor ou igual a m. Certo? Então eu tenho os dois lados da desigualdade agora. Ó. Eu tenho
Menos 1 meio menor ou igual a m, m menor ou igual a 7 meios. Quando eu juntar os dois, o que eu vou ter? Vou ter que o meu conjunto de solução é o conjunto dos m reais, tais que menos 1 meio menor ou igual a m, menor ou igual a 7 meios. Se eu fosse escrever isso aqui em termos de intervalo, que intervalo seria? Seria um intervalo fechado, menos 1 meio, 7 meios. Certo? Pronto. Esse é o conjunto solução. Tá bom? Muito bem. Vamos seguir em frente. O item C eu vou deixar para vocês como exercício, mas a temática é do mesmo jeito. Se esse, ok. Bem, vamos lá. Vamos seguir em frente. Aqui, ó, um problema de comparação aqui. Muito bem. Aqui o que eu preciso fazer nesse problema de comparação? O que eu preciso fazer é desenhar o círculo trigonométrico para que eu possa analisar como é que se comporta tanto o seno e o cosseno nesses intervalos, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, vou dar um corte aqui para a gente começar depois, só um minuto. Muito bem, para nos ajudar nesse problema, eu vou deixar aqui uma página do GeoGebra para que vocês possam consultar, certo? Uma vez que vocês consultem essa página do GeoGebra, vocês vão ver nessa animação que eu deixei aqui no PDF, ó, um estudo de comportamento do círculo trigonométrico, para vocês verem onde é que o seno e o cosseno são crescentes ou decrescentes, né? Opa, não é aqui, tá aqui, pronto. Ó, então vamos lá, vamos analisar. Ó. No primeiro quadrante, vamos analisar no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Eu quero que vocês observem para essa linha vermelha, que é a linha do seno aqui, tá bom? No eixo Y. Então vamos lá. O que acontece com o seno? À medida que eu aumento o ângulo, o que acontece com o seno? O seno aumenta no primeiro quadrante. Olha a linha vermelha, aumenta o ângulo, aumenta o seno. Diminuo o ângulo, diminuo o seno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seno é crescente no primeiro quadrante, certo? Então, ângulos maiores indicam senos maiores, certo? Então, no primeiro quadrante, seno crescente. Então, quanto maior o ângulo, maior o seno. Bom? Olhando só para a linha vermelha de novo. Então, vamos olhar lá para o nosso problema agora, ó. Quem é que vai ser maior? Vai ser o seno de 75 graus ou o seno de 85 graus? Foi o que a gente viu. Nós vimos que no primeiro quadrante, o seno é crescente. Ora, se ele é crescente, quanto maior o ângulo, maior o seno. Quem é que é maior, 85 graus ou 75 graus? 85 graus. Então, como no primeiro quadrante o seno é crescente, seno de 85 graus vai ser maior do que o seno de 75 graus, certo? Ok? De novo, por quê? Porque o seno é crescente. 85 graus é maior do que 75 graus, então o seno de 85 graus vai ser maior do que o seno de 75 graus, ok? Isso vai valer em todo quadrante? A gente vai ver que não. Por exemplo, os ângulos do item B, 100 e 170 graus. Esses ângulos estão no primeiro quadrante, esses ângulos estão no segundo quadrante, entre 90 e 180 graus. Vamos ver o que acontece com o seno no segundo quadrante agora. Vou passar para o segundo quadrante. Ó. Cheguei aqui em 90 graus, passar para o segundo quadrante. Agora, ó, quanto mais eu aumento o ângulo, o que acontece com a linha vermelha? Ela diminui. Ó. Diminui o ângulo, a linha sobe. Aumenta o ângulo, a linha vermelha desce. Tá bom? Então, isso significa o quê? Quanto maior no segundo quadrante, quanto maior o ângulo, menor o seno. Tá certo? Quanto maior o ângulo, menor o seno. Ok? Então, vamos lá. Ó. Quanto maior o ângulo, menor o seno.
Então, o seno nessa faixa do segundo quadrante, ele é o que nós chamamos de decrescente, porque possui essa propriedade, certo? Então, para o item B, no segundo quadrante, o seno é de que tipo? Ele é decrescente. Ou seja, quanto maior o ângulo, menor o seno. Então, quem tem o maior ângulo vai ter o menor seno. E quem tem o menor ângulo vai ter o maior seno. Logo, o seno de 100 graus, que é o menor ângulo, é maior que o seno de 170 graus, que é o maior ângulo. Certo? Então, a gente tem que analisar onde é que o seno é crescente e onde é que ele é decrescente. Vamos ver o item C. Em que quadrante é que estão os ângulos do item C? Ó? 260 e 250 graus. Eles estão no terceiro quadrante. Os ângulos do terceiro quadrante variam de que ângulo em que ângulo? Os ângulos do terceiro quadrante variam de 180 a 270 graus. Então vamos olhar aqui no terceiro quadrante agora. Cheguei aqui no 180, vamos para o terceiro quadrante. Então a gente vai olhar agora o que acontece com a linha vermelha de novo. Ó. Aumenta o ângulo, o que acontece com a linha vermelha? Ela vai mais para baixo. Se ela vai mais para baixo, ela fica mais negativa. Quanto mais negativa, menor. Não é verdade? Então, ó, diminui o ângulo, aumenta o seno. Aumenta o ângulo, diminui o seno. Por quê? Porque fica mais negativo, né? Diminui o ângulo, aumenta o seno. Aumenta o ângulo, diminui o seno. Preciso ter essa análise. Tá bom? Olha aí de novo. Ó. Quanto maior o ângulo, menor o seno. Quanto menor o ângulo, maior o seno. Então, o comportamento é o mesmo comportamento do segundo quadrante. Ou seja, no terceiro quadrante, o seno continua decrescente. O seno também aqui é se ele é decrescente, o que eu tenho? Maior ângulo, menor seno. Menor ângulo, maior seno. Como o 250 graus é menor que o 260 graus, o seno é o contrário. O seno do menor é maior que o seno do maior. Então, o seno de 250 graus é maior que o seno de 260 graus. Certo? Estou na hora da prova. Na hora da prova, desenha um círculo. Desenha um círculo, faz essa lembrança. Tem que fazer essa análise, senão você não consegue. Aqui é para você exercitar esses tipos. Usar essas animações aí até quarta-feira para ver como é que fica, né? Quarta-feira é um dia muito importante. Vamos ver no quarto quadrante agora o que acontece. O que acontece com o seno no quarto quadrante? Vamos lá. Vou avançar aqui. Avancei, né? Agora vou olhar para o quarto quadrante, olhar para a linha vermelha. Aumenta o ângulo. O que acontece com o seno? Vai subindo. Se vai subindo, aumenta. Diminui o ângulo. O que acontece com a linha vermelha? Ela desce. Se desce, fica mais negativa. Se fica mais negativa, diminui. Aumenta, fica menos negativa. Diminui, fica mais negativa. Quanto mais negativa, menor. Quanto menos negativa, maior. Então, quanto maior o ângulo, maior o seno. Quanto menor o ângulo, no quarto quadrante, menor o seno. Certo? Se eu aumento o ângulo, aumenta o seno. Se eu diminuo o ângulo, diminui o seno. Ou seja, no quarto quadrante, o seno é crescente. Assim como no primeiro. Então, o maior ângulo possui o maior seno. Quem é maior ângulo? 300 graus, certo? Então, ó, o seno de 300 graus é maior que o seno de 290
graus, certo? Então, preciso fazer essa análise em cima do crescimento e do decrescimento do seno para responder essa pergunta, tá bom? Na hora da prova, de novo, você não tem animação, mas você tem, desenha o círculo trigonométrico, né? Faz a animação. Quanto maior o ângulo, maior o seno. No primeiro quadrante. No segundo quadrante, quanto maior o ângulo, menor o seno. No terceiro quadrante, quanto maior o ângulo, menor o seno. No quarto quadrante, quanto maior o ângulo, maior o seno. Certo? Você tem que ter essa diversidade de pensamentos para poder fazer essa análise. Tá bom? Não podem se perder. Ok? Vamos em frente. O tempo é pouco. Nós precisamos resolver a maior quantidade de exercícios possíveis. Tá bom? Então vamos lá. Esse é um outro problema. Agora é um problema de identificação. Vamos identificar esses arcos. Π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. E eu quero o cosseno de cada um deles. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Bom? Tudo bem, qual é a primeira coisa? A primeira coisa é identificar quem são os ângulos, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer isso em graus, né? Fazendo essa analogia com os ângulos em graus aqui. Vamos ver se a gente... Deixa eu fazer um desenho aqui, tem que desenhar um círculo trigonométrico, tentar desenhar um círculo maior aqui. Pronto. Desenho um círculo maior. Desenho aqui os eixos coordenados, né? Que a gente sabe. O eixo das abscissas corresponde ao eixo dos cossenos. O eixo das ordenadas corresponde ao eixo dos senos. Vamos lá. A gente sempre tem que lembrar o que? Π, um arco que vale π radianos equivale a um ângulo que mede 180 graus. A gente não pode esquecer disso de forma nenhuma. Um arco que mede π radianos equivale a um ângulo que mede 180 graus. Se não tiver isso em mente, não vou nem andar, certo? Então vamos lá. Um arco que mede π sobre 6 radianos vai equivaler a que ângulo? Vai equivaler a um ângulo que mede 180 graus sobre 6, ou seja, 30 graus. Então vou marcar 30 graus. Como é que eu marco 30 graus? O primeiro quadrante vai de 0 a 90, né? Então eu pego isso e divido em 3 partes, ó. 3 fatias de pizza. Essa primeira aqui vai corresponder a que ângulo? 30 graus, ou seja, π sobre 6. Marquei o primeiro rapaz. Pronto. Marquei o primeiro rapaz, sem problemas. Ok? Posso até apagar esse aqui, ó. Agora vamos lá, eu quero 5π sobre 6. Mesma coisa. Eu vou pegar essa primeira fatia e vou dividir em 6 partes, né? Já tinha feito em 3 de um lado, vou até deixar. Isso que eu não ia deixar, mas tenho que deixar. Eu vou dividir em 3 do outro, ó. Pronto. Aí vou contar 5 fatias. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui o seu ângulo. 5π sobre 6. Vou fazer de outra cor. Esse cara aqui é esse arco. A gente está fazendo aqui de verde. Esse arco de verde é o arco que mede 5π sobre 6. Se eu for analisar isso aqui em radianos, se eu for determinar a equivalência em radianos, ó, 5π sobre 6 radianos vai equivaler a quanto? 5 vezes 180 graus sobre 6. 180 sobre 6 a gente já viu que dá 30, 5 vezes 30, 150 graus, né? Então esse cara equivale ao ângulo de 150 graus. Esse arco, né? Quem é o arco π sobre 6? É só para a gente ter em mente de novo, né? Para fixar. Esse arco é o arco π sobre 6. Qual é o arco 5π sobre 6? Esse arco é o arco 5π sobre 6, certo?
De azul, π sobre 6, 5π sobre 6 de verde. Muito bem, vamos ver o 7π sobre 6. Eu tenho 6π sobre 6, o que é que eu faço? Pego mais uma fatia desse negócio aqui, vou botar desse azul ciano, mais uma fatia aqui embaixo. Ó. Esse cara é o 7π sobre 6. Quem é o 6π sobre 6? Ó? 6π sobre 6 é o π, né? 6π sobre 6 é π. Então esse cara aqui, ele é o 6π sobre 6. E esse aqui embaixo, ele é o 7π sobre 6. Se eu for olhar em graus, mesma coisa. 7π sobre 6 radianos vai equivaler a 7 vezes 180 graus sobre 6. Ou seja, esse cara vai equivaler a quanto? 180 sobre 6 dá 30, 7 vezes 30, 210 graus. Né? Esse cara aqui vai equivaler ao arco de 210 graus. Aqui, ó. Fazendo de azul ciano. Olha o tamanho desse arco. Pronto, aqui. E por último, falta o 11π sobre 6. Galera, é só você olhar. 11π sobre 6 é 12π sobre 6 menos 1. Menos 1π sobre 6. Né? 12π sobre 6 é 2π. Onde é que é o 2π? Coincide com o zero aqui embaixo. Vou fazer desse verde mais claro. Esse cara aqui é o 2π. Se eu pego 11π sobre 6, vai ser quem? Eu pego uma fatia aqui de baixo, do tamanho dessa aqui de cima, e tiro. Né? Então, quem é que é o 11π sobre 6? Ó? Olha o 11π sobre 6, quem é? Esse rapaz bem aqui. Opa! Pronto. Esse rapaz verde claro aqui. Esse é o 11π sobre 6. 7π sobre 6 a gente não colocou, né? Vamos colocar aqui o 7π sobre 6, ó. Aqui ele. Certo? π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Vou escrever esse cara aqui. Opa! 11π sobre 6 radianos. Certo? Só para a gente ter isso em mente, tá bom? Se eu for olhar em ângulo, de novo, mesma coisa para ir olhar em ângulo. Para olhar em ângulo, 11π sobre 6 radianos tem que equivaler a 11 vezes 180 sobre 6 graus. 180 sobre 6 é 30, 30 vezes 11, 330 graus. Então, o arco que mede 11π sobre 6 radianos equivale a um ângulo que mede 330 graus. Beleza, tranquilo. Agora eu quero o cosseno deles. Certo? Eu quero o cosseno. Bem, vamos lá. O que eu preciso analisar, galera? Eu preciso analisar o seguinte. Vou olhar só para o π sobre 6. Tá bom? Vou olhar aqui para o π sobre 6. Ó. Cosseno de π sobre 6 eu sei quanto é. Porque o π sobre 6 é 30 graus, né? Equivalente a um ângulo de 30 graus. Cosseno de 30 graus eu sei que vale raiz de 3 sobre 2. Se você olhar todos esses caras, todos os outros, né? O 5π sobre 6 é quem? É o suplemento de π sobre 6. Então eles vão diferir por um sinal. Né? Porque esse pedacinho é o tamanho desse pedacinho que falta aqui embaixo. Então, esses ângulos são suplementares. Então, cosseno de 5π sobre 6 é menos o cosseno de π sobre 6, que vale quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Ó. Opa, subi aqui. Saí da linha. Pronto. Agora, eu quero o cosseno de 7π sobre 6. Se você olhar, porque aqui o desenho não está legal, mas o π sobre 6 e o 7π sobre 6, eles são antípodas. Ó. É como se esse diâmetro continuasse e ligasse de uma ponta à outra, certo? Então, qual é a diferença entre os cossenos? É que no primeiro quadrante é esse comprimento e no quarto quadrante vai ser esse comprimento. Ó. Qual é a diferença entre esse azul escuro e esse azul claro? Só o sinal. Então, da mesma forma, o cosseno de 7π sobre 6
é menos o cosseno de π sobre 6, que vale menos raiz de 3 sobre 2. Por último, cosseno de 11π sobre 6. Eu vou olhar, está aqui o 11π sobre 6 de verde. Olha o cosseno do 11π sobre 6. Está aqui. E olha o cosseno do π sobre 6. Onde é que eles caem? No mesmo ponto aqui no eixo x, galera. Então, se eles caem no mesmo ponto no eixo x, é porque os cossenos valem a mesma coisa, certo? Que é o tamanho desse comprimento. Então, cosseno de 11π sobre 6 é igual ao cosseno de π sobre 6. Então, e o cosseno de π sobre 6 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui os 4 cossenos pedidos. Tá bom? Sem o círculo, a gente não faz nada. Vocês precisam ter isso em mente. Eu preciso desenhar o círculo e achar os meus ângulos. Tá bom? Então agora eu vou tirar essas, é que eu fiz essas 3 questões, vou tirar, fazer uma edição no vídeo, postar para não ficar muito longa, pra vocês irem fazendo passo a passo, tá ok? Juntamente vou postar o PDF, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais questões, abraços e vamos estudar!